conquistar a classificação antecipada diante do lanterna do grupo. Mas dentro de campo não conseguiu se encontrar e foi dominado pelo Guarani de Venâncio Aires. E com as alterações do técnico Luizinho, o time conseguiu reagir. Resultado, derrota diante de 2 torcedores para lá de especiais. Confira. Domingo de futebol no Bento Freitas. Apesar do friozinho, os rubro-negros se fizeram presentes na Baixada. E olha quem nós encontramos entre os torcedores. Zezinho, aquele mesmo do campeonato memorável de 85, um dos maiores cobradores de falta da história chavante. Certamente hoje vamos vencer, como diz o hino do Grêmio Esportivo Brasil, né? E dia 22 de abril foi ainda mais especial para o seu João. O funcionário mais antigo da Baixada estava de aniversário. E vocês já imaginam o que ele pediu de presente? Eu espero que o time do Brasil faça uma boa apresentação hoje, que ele dê de presente uma vitória, né? Verdade, como time que está de lanterna, né, cara? Nós sempre tentamos cuidar desse time, sempre às vezes ele surpreende o adversário. Atentos às recomendações do experiente seu João, o jogo já pode começar na Baixada. Logo na saída de bola, Alex Amado quase presenteia o funcionário. A 10 minutos, o Brasil volta a criar com o Alexandre. Tentando fugir do rebaixamento, o Guarani de Venâncio estava ligado no jogo. Tinha bom toque de bola e também criava oportunidades de gol. Enquanto isso, o Brasil tentava fazer o dever de casa para conquistar a classificação antecipada. O rubro-negro até criava, mas encontrava muita dificuldade para sair jogando com a bola. Com o sistema defensivo ainda problemático, o Guarani se aproveitava das falhas do chavante. A 31 minutos, por pouco, o time de Venâncio não abriu o placar. Anderson Bill falhou. A bola sobrou para Vitor Hugo, que deu um balãozinho em Júlio César. Na sobra, a Chapa empurrou para dentro. O Bandeirinha marcou o impedimento do camisa 11. Permanecia 0-0 no Bento Freitas. O Guarani seguia no ataque. Aos 43, cobrança de escanteio. A bola passa por todo mundo e Jailson empurra para dentro. Dessa vez, sem irregularidades. Agora sim, 1-0 Guarani. Surpresa? Não para o experiente seu João. Tentando cuidar desse time, sempre às vezes ele surpreende o adversário. Sem reação para buscar o resultado, o Brasil pediu pênalti nessa jogada em cima de Gavião. No segundo tempo, para a alegria do Zezinho e do aniversariante da noite, o Brasil voltou melhor. Por pouco, Anderson Bill não fez de cabeça. Pierre, que entrou no segundo tempo, também assustou com um testaço para cima de Paulo Roberto. Aí o técnico Marcelo Rospiti resolveu mudar. Julián viu a plaquinha subir e tentou sair como herói da partida. Não conseguiu. No lugar dele entrou quem? O baixinho Arpini. E olhem o que ele fez. Na velocidade, passou por todo mundo e cruzou rasteiro para Rodolfo fazer o 2-0 na Baixada. Se estava difícil botar a bola no chão, o Brasil tentava de bola parada. Com ela rolando, por pouco o Gavião não conseguiu descontar. Agora prestem atenção. 34 minutos, falta na entrada da grande área. Luizinho deve ter pensado, por que ele não tinha Zezinho no time para fazer a cobrança? Mas calmem, ele tinha Leandro Esquerra. No segundo tempo, o uruguaio já tinha perdido 2 oportunidades de bola parada. Mas na terceira, ao estilo Zezinho de 85, ele não perdoou e fez um golaço. É um gol de desconto, 2-1, festa na Baixada. Quando o Zezinho, o seu João e toda a torcida rubro-negra acharam que o Brasil iria reverter o placar, viram um time apático, sem reação durante os últimos 15 minutos de jogo. Aí ficou difícil conseguir o empate, que dirá a vitória. Tentando cuidar desse time, sempre às vezes ele surpreende o adversário. Fim de papo, Brasil 1, Guarani de Venâncio Aires 2. Durante os 90 minutos, conseguimos encaixar em um jogo. A permanência ou não no clube depende de produção.